Trump diz ter alertado a China para não armar o Irã e Pequim nega qualquer envio de armamentos. Na Flórida, 2 pessoas morrem ao tentar salvar uma criança levada por corrente de retorno. Em New Jersey, trem de carga descarrila com material inflamável, mas sem feridos e sem risco à população. No Brasil, o criador da página Choquei é preso em investigação bilionária. E dólar cai pelo 6º dia seguido e é cotado a R$ 4,99 e atinge o menor nível em mais de 2 anos. E no Colorado, o engavetamento com mais de 70 veículos deixa feridos em meio à neve intensa. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que enviou uma carta ao líder chinês Xi Jinping pedindo que a China não forneça armas ao Irã. Segundo Trump, Xi respondeu negando qualquer envio de armamentos a Teherã. Vamos ver um trecho do que disse o presidente Trump. Somebody I get along with very well just wrote me a beautiful letter. He wrote you a letter? Yeah, he did. He responded to a letter that I wrote because I had heard that China is giving weapons to, I mean, you're seeing it all over the place, to Iran, that China is Did he giving say he's weapons. giving them? Yeah, and I wrote him a letter asking him not to do that, and he wrote me a letter saying that essentially he's not doing that. Mesmo com força militar esmagadora, Benjamin Netanyahu não consegue transformar a guerra contra o Irã em ganho político dentro de Israel. A guerra com o Irã deveria entregar uma vitória decisiva sobre Teherã, que garantiria ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu um lugar na história. Porém, mais de 6 semanas após o início do conflito, ele não conseguiu transformar o poder militar em ganho político. Isso de acordo com pesquisas citadas por Nimrod Nir, psicólogo político da Universidade Hebraica de Jerusalém. A grande maioria dos israelenses acredita que esta guerra é um fracasso. Apenas 10% a veem como um sucesso significativo, contra mais de 30% que a consideram um fracasso completo. Além disso, a grande maioria dos israelenses acha que Israel sairá enfraquecido após esta guerra. E menos de 40% dizem que, se soubessem de antemão que essa seria a situação depois de 1 mês e meio de guerra, a apoiariam. Apesar do poder de fogo esmagador de Israel, seus inimigos em todas as frentes foram enfraquecidos, mas não neutralizados. Mesmo após intensos ataques aéreos israelenses e norte-americanos e a perda de líderes graduados, o Irã permanece desafiador. Os estoques nucleares de Teherã seguem intactos, sua capacidade de mísseis agora está comprovada e o país mantém influência sobre o Estreito de Hormuz, a artéria por onde passa 1/5 do fluxo global de petróleo. O grupo militante islamista palestino Hamas não foi desarmado nem desmantelado em Gaza, e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, continua disparando foguetes contra o norte de Israel a partir do Líbano. No entanto, Netanyahu segue intensificando a pressão. A campanha ainda não terminou, mas podemos afirmar claramente que temos conquistas históricas. Quero lembrar onde estávamos. O Irã tentou nos estrangular. Hamas em Gaza, Hezbollah no Líbano, o regime de Assad na Síria, as milícias no Iraque, os Houthis no Iêmen, o próprio Irã. Eles queriam nos estrangular, e nós os estrangulamos. Nos ameaçaram com destruição, e agora lutam para sobreviver. Nós os afetamos e ainda temos mais a fazer. Analistas políticos na região afirmam que Netanyahu está pagando um preço político por uma campanha militar lançada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não conseguiu entregar um resultado decisivo. As taxas de aprovação do líder israelense caíram, e com eleições legislativas previstas para o fim de outubro, os riscos políticos que ele enfrenta aumentam. 70% do povo israelense não acredita que o público receba um retrato completo e real da situação no Irã. Menos de 15% acreditam em Netanyahu quando ele diz que os iranianos estão mais fracos do que nunca. E há uma desconfiança total
inclusive entre os principais leais ao governo, em relação a tudo o que a cúpula política e de segurança está transmitindo. Não vimos números assim desde 7 de outubro. O gabinete do primeiro-ministro não respondeu a um pedido de comentário da Reuters. O chefe de governo criticou aqueles que, segundo ele, estão diminuindo as conquistas de Israel no Irã e afirma que Israel sai mais forte e o Irã mais fraco. Veja agora um giro de notícias pela região de New Jersey e New York. Em New Jersey, um trem de carga descarrilou na tarde de terça-feira em North Bergen, deixando 11 vagões fora dos trilhos. 3 deles transportavam substâncias inflamáveis, como acetato de etila e propano, o que mobilizou equipes de emergência durante toda a noite. Apesar do risco, autoridades confirmaram que não houve vazamento e nem feridos, e não há perigo para a população ao redor do desastre. O acidente também não afetou o transporte de passageiros. Equipes seguem trabalhando para recolocar os vagões nos trilhos, enquanto as causas do descarrilamento ainda são investigadas. Um incêndio assustou equipes durante a retirada de um caminhão que estava preso dentro de um prédio em Clifton. A corrente usada na operação se rompeu, o veículo caiu e pegou fogo. Os bombeiros controlaram as chamas rapidamente, mas parte da estrutura desabou. O motorista e um morador foram resgatados e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Parte do Terminal C do Aeroporto Internacional de Newark virou cenário de alagamento. Do portão C-121 até perto da Lounge Polaris, um grande vazamento de água forçou o fechamento de loja. Equipes trabalharam no local para conter o vazamento. Um homem foi preso em New Jersey após um atropelamento fatal no East Hudson Park. Zaire Ferguson, de 27 anos, é acusado de causar a morte de um morador de Kearney e ferir outra pessoa. Segundo as autoridades, ele dirigia com a carteira suspensa no momento do acidente, ocorrido em janeiro de 2026. Ferguson agora responde por homicídio culposo e outros crimes e aguarda a primeira audiência na justiça. E Newark amanheceu com clima típico de agosto nesse Tax Day. As temperaturas começaram altas, perto de 21 graus, com sensação ainda mais quente por causa da umidade. Ao longo do dia, o sol predominou e os termômetros puderam chegar a quase 32 graus Celsius. Chegou a bater recordes históricos. Os ventos ficaram leves, mas aumentaram ao longo da tarde. Um calor fora de época que chama atenção em pleno mês de abril. Em New York, um vídeo viral mostra o momento em que uma mulher é atingida por uma cerca enquanto caminhava por uma rua da cidade. As imagens, consideradas perturbadoras, foram divulgadas pelo diretor Kyle Loftus. As circunstâncias do incidente ainda não foram esclarecidas. A governadora Kate Hochul voltou atrás e agora apoia uma nova taxa sobre segundas residências acima de $5 milhões em Nova York. A medida mira os mais ricos e pode arrecadar cerca de $500 milhões por ano para reduzir o déficit bilionário da cidade. O plano ainda enfrenta resistência do setor imobiliário. O fundador da Sandcon, Stefan Pides, foi preso em Nova York acusado de fraude. Segundo promotores, ele desviou centenas de milhares de dólares de doação para uso pessoal, incluindo viagens de luxo, jantares caros e reformas. De quase 3 milhões arrecadados, apenas uma pequena parte teria sido destinada à caridade. Uma nova ciclofaixa protegida na 72 Street pode ligar o Central Park aos 2 rios de Manhattan. O projeto prevê redução de pistas para carros e mais segurança para ciclistas e pedestres. A proposta ainda será analisada, mas promete transformar a mobilidade entre o Upper West Side e o East Side. E o condado de Suffolk, em Nova York, deu início às celebrações dos 250 anos dos Estados Unidos, com a maior exposição itinerante da Revolução Americana. O evento reúne artefatos, mapas e encenações históricas, destacando heróis locais e a importância da preservação da história para as novas gerações.
A seguir, 2 pessoas morreram na Flórida ao tentar salvar uma criança arrastada por uma corrente de retorno. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. 2 pessoas morreram após entrarem no mar para resgatar uma criança arrastada por uma corrente de retorno na Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O caso aconteceu em Cocoa Beach na tarde de terça-feira. Segundo autoridades do condado de Brevard, a criança foi puxada para longe da areia. Uma mulher de 34 anos de Ohio e um homem de 42 de Connecticut entraram na água para ajudar, mas foram arrastados pela corrente. Equipes fizeram reanimação na praia, mas os 2 morreram no hospital. A criança foi resgatada com vida e não precisou de atendimento. Não havia salva-vidas no local e a torre mais próxima ficava a quase 1 quilômetro de distância. O caso foi associado a uma corrente de retorno que puxa os banhistas rapidamente para o alto mar. Autoridades alertam para não entrar na água em situações de resgate sem ter um apoio adequado. E uma mulher foi presa em Miami Lakes após comprar 10 veículos em apenas 8 dias, usando, segundo a polícia, informações falsas para obter empréstimos. Dúnia Sierra, de 38 anos, responde por fraude organizada, furto qualificado e fraude financeira. A investigação aponta que o esquema envolvia gerentes de concessionárias, corretores e supostos compradores que conseguiam financiamentos com dados fraudulentos. Segundo as autoridades, Sierra mentiu sobre renda e profissão. Disse que ganhava mais de $180 mil por mês como gerente de um restaurante, quando, na verdade, trabalhava como garçonete e caixa. Com a fraude, ela adquiriu carros de luxo e motocicletas, comprados em um curto período para evitar que as dívidas aparecessem no histórico de crédito, num golpe conhecido como estouro de crédito. Sierra foi presa na semana passada e está detida com fiança de $26 mil. As investigações continuam e outros envolvidos podem ser identificados. E um imigrante ilegal procurado por homicídio na Jamaica foi preso em Jacksonville pela patrulha rodoviária após tentar fugir e atropelar um policial. Segundo o Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, Hagar Mandela Allen é apontado como membro de uma gangue criminosa chamada Craigtown. Segundo a informação divulgada na terça-feira pelo Departamento de Segurança Interna, o DHS, o imigrante foi abordado durante uma operação no dia 31 de março. Durante a ação, ele tentou evitar a prisão e acabou arrastando um policial com o carro até atingir uma cerca. O agente ficou ferido e foi levado ao hospital, mas não corre risco de morte. As autoridades informaram que Allen era procurado por homicídio na Jamaica e estava irregular nos Estados Unidos. E uma nova lei estadual vai dar o nome do presidente Donald Trump a um trecho de mais de 190 quilômetros de rodovia no sul da Flórida. A medida faz parte de um pacote de 6 leis sancionadas pelo governador Ron DeSantis na terça-feira. O trecho designado fica na rodovia estadual 80, ligando o condado de Palm Beach ao condado de Lee. Além disso, a legislação também renomeia diversas estradas em diferentes regiões do estado, incluindo trechos nos condados de Seminole e Volusia. Outra mudança prevista é a nova denominação do aeroporto de Tallahassee, que passa a se chamar Aeroporto Internacional Bobby Baldwin. As novas leis ainda incluem regras sobre registro de marcas,
fiscalização de embarcações e limites de pagamento para serviços médicos em presídios de alguns condados. A maior parte das medidas passa a valer a partir de 1º de julho. E um visitante inusitado chamou a atenção de policiais em Bradenton. Um peixe-boi foi flagrado roubando água doce enquanto os agentes lavavam uma embarcação. A equipe da unidade marítima encerrava o trabalho quando o peixe-boi se aproximou do pier e passou a beber água diretamente da mangueira. As autoridades brincaram que o animal agia como se fosse um fiscal do cais, aproveitando a oportunidade para se hidratar após passar o dia no mar. Especialistas explicam que o comportamento não é incomum, já que peixes-boi podem procurar água doce para se hidratar, principalmente após longos períodos em água salgada. O registro em Bradenton viralizou nas redes sociais. A Amazon anunciou a compra da empresa de satélites Globalstar por cerca de 11,5 bilhões de dólares. A Amazon informou nesta terça-feira que vai adquirir a empresa de satélites Globalstar por cerca de 11,5 bilhões de dólares. A gigante do comércio eletrônico busca competir com a rival Starlink, de Elon Musk. O anúncio fez as ações das duas companhias dispararem, com a Amazon subindo 3,5% e a Globalstar avançando 11%. A Amazon vem trabalhando para acelerar a expansão de sua rede de satélites, com a implantação de cerca de 3.200 unidades em órbita baixa da Terra até 2029. Aproximadamente metade delas deve estar em operação até julho, devido a um prazo regulatório. A companhia também se prepara para lançar seus serviços de internet via satélite ainda neste ano. Empresas de tecnologia estão despejando bilhões de dólares para capturar o lucrativo mercado de conectividade baseada em satélites. Mas será uma tarefa difícil igualar a rede da Starlink, que conta com cerca de 10.000 unidades. Com o acordo, a Amazon adiciona os 24 satélites da Globalstar à sua rede existente de mais de 200 aparelhos. A rede de satélites da Globalstar é projetada para conexões confiáveis de baixa transmissão de dados diretamente para dispositivos móveis, no que é conhecido como Direct-to-Device, ou D2D. A tecnologia elimina a necessidade de conexão dos aparelhos a torres de telefonia terrestres. Isso a torna crucial para serviços de emergência e para levar conectividade a áreas com cobertura celular limitada. As empresas disseram que o acordo ajudará a Amazon a implantar o D2D a partir de 2028. Enquanto isso, a Starlink já atende mais de 9 milhões de usuários em todo o mundo. A unidade da SpaceX, que fornece banda larga de alta velocidade através de terminais de usuário, também está desenvolvendo serviços D2D por meio de parcerias com operadoras de telecomunicações, como a T-Mobile. O movimento da Amazon ocorre pouco depois de a SpaceX avançar com seu plano de abertura de capital no mercado acionário. A Starlink responde por cerca de 50% a 80% da receita gerada pela SpaceX. No próximo bloco, no Colorado, pelo menos 75 veículos se envolveram em um grande engavetamento perto da estação de esqui Loveland. Chegou a hora que você esperava no Seabra Foods. Agora, no Seabra Foods, você ganha mesmo. Cada compra vira ponto. Ponto vira desconto na hora. Só digitar o celular. Pronto, cupom na hora. Cadastre-se no caixa e já resgate seus cupons ou acesse Seabra Food Rewards e prepare suas ofertas para a próxima visita. Seabra Foods Rewards, seu programa de pontos, sua economia de verdade. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio.
Veja agora um giro de notícias do Brasil. A Polícia Federal prendeu Rafael Souza de Oliveira, de 31 anos, criador da página Choquei, que soma mais de 27 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele é investigado em um esquema de transações ilegais que podem chegar a 1,6 bilhões de reais. A operação também atingiu outros nomes, incluindo artistas. Segundo a defesa de Rafael, ele nega qualquer participação em atividades ilícitas e afirma que atuava apenas como publicidade digital. O caso segue sob investigação e ainda não há detalhes sobre o real envolvimento do influenciador. O dólar caiu para 4,99, atingindo o menor nível em mais de 2 anos, impulsionado pela expectativa de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã. Já a Ibovespa subiu 0,33% e bateu um novo recorde, ultrapassando 198 mil pontos pela 18ª vez, somente em 2026. O mercado reagiu ao clima de possível trégua no conflito, que também derrubou o preço do petróleo e animou os investidores. Um acidente impressionante marcou o Rally RN 1500 nas dunas de Maxaranguape, na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Um veículo UTV capotou logo no início da prova, a cerca de 2 quilômetros da largada. O navegador sofreu fratura no joelho direito e foi socorrido rapidamente por equipes de resgate, com apoio de ambulância e helicóptero. Ele foi levado a um hospital da região. Já o piloto saiu ileso. A competição segue até sábado, reunindo cerca de 200 participantes no Nordeste. Novas imagens de segurança revelam o momento em que um policial militar chega com outros agentes ao bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, no Espírito Santo, e caminha até um casal de mulheres sentado na calçada. Segundos depois, ele dispara a queima-roupa. O caso aconteceu no dia 8 de abril e é investigado após uma confusão envolvendo a ex-companheira do militar. Um filhote de macaco no México conquistou visitantes ao se apegar a um ursinho de pelúcia após ser rejeitado pela mãe. Um filhote de macaco-pata em um zoológico do México recebeu um ursinho de pelúcia para conforto, depois que sua mãe, sem experiência, não conseguiu cuidar dele, disseram autoridades do zoológico. O macaco, batizado de Yudi, nasceu no início de março no estado ocidental de Jalisco e está sob os cuidados do Centro Integral de Medicina e Bem-Estar Animal, do Zoológico de Guadalajara. De acordo com funcionários do parque, Yudi é alimentado 4 vezes por dia com fórmula infantil, vitaminas e cereal proteico. Visitantes demonstraram alegria ao ver o filhote se agarrando ao seu urso de pelúcia em busca de apoio. Ivan Reynoso é o veterinário que chefia a ala dos primatas. Eles se agarram e, nessa idade, toda a segurança que tem vem da mãe. Na ausência da mãe, o que fazemos é substituí-la por um brinquedo de pelúcia que, como você pode ver, é felpudo para que ele possa se segurar. Esse é um comportamento completamente natural para ele. Ele precisa se sentir amparado e seguro para conseguir se mover e até mesmo se alimentar sozinho. Repare que ele se agarra completamente ao seu brinquedo de pelúcia. Esse brinquedo será retirado gradualmente para que, ao atingir uma idade apropriada, ele consiga se desapegar totalmente e se integrar a outros macacos-patas. A imprensa do país apelidou o jovem macaco de Tapatio Punch, fazendo comparações com um macaco japonês que viralizou no início deste ano ao aparecer agarrado a um orangotango de pelúcia. A contagem de votos no Peru chegou ao 4º dia e aumenta a tensão política. Keiko Fujimori lidera com cerca de 17%, mas não há definição sobre quem irá ao segundo turno. A frustração aumenta no Peru à medida que a apuração dos votos entra no 4º dia nesta quarta-feira. Isso deixa os eleitores incertos sobre quem enfrentará Keiko Fujimori em um segundo turno presidencial. Fujimori, em sua 4ª tentativa de chegar à presidência, permanece em primeiro lugar, com quase 17% dos votos. Mais de 90% das cédulas já foram processadas, de acordo com o órgão eleitoral. Nenhum candidato chegou perto dos 50% necessários para vencer no primeiro turno, o que significa que uma segunda rodada é esperada para junho. Atrás da candidata conservadora, há uma disputa acirrada.
O deputado de esquerda Roberto Sanches está em segundo lugar, seguido de perto pelo ex-prefeito de Lima, Rafael Lopes Aliaga, e o candidato de centro-esquerda, Jorge Nieto. À medida que a totalização avança, circulam alegações de fraude. Lopes Aliaga criticou duramente o processo. Senhores do Jurado Nacional de Eleições, damos um prazo. Vocês têm 24 horas para declarar a nulidade dessa porcaria. Vamos esperar os resultados, mas, mesmo assim, ainda que nos favoreçam, vamos pedir novas eleições. Ele também atacou observadores internacionais. A essas missões que vieram ao Peru, da União Europeia e da OEA, que saiam do Peru de uma vez. A chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia no Peru, Analisa Corrado, disse que não foi encontrada nenhuma evidência concreta que sustentasse as acusações de fraude que circularam desde o dia da votação. Piero Corvetto, chefe da Autoridade Eleitoral do Peru, negou que tenham ocorrido irregularidades graves e pediu desculpas pelos atrasos. Ele os atribui a um erro na distribuição do material de votação. Isso ocorre enquanto a instabilidade política do país continua a pesar sobre a confiança pública no processo eleitoral. Begona Gomes, esposa do premier espanhol Pedro Sanches, deve se apresentar à justiça após decisão que aponta indícios de corrupção. Begônia Gomes, esposa do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanches, enfrenta crescente pressão jurídica. Após quase 2 anos de investigações por alegada corrupção, o juiz responsável, Juan Carlos Peinado, vê fundamentos suficientes para uma ação penal. Isso consta em uma decisão publicada na segunda-feira. Segundo o despacho, a primeira-dama espanhola deverá responder em juízo por tráfico de influência, peculato, corrupção nos negócios e apropriação indébita. Cabe recurso contra a decisão. Sanches, que atualmente está em viagem oficial à China, disse na terça-feira: Nós recebemos a notícia ontem e eu sempre disse: tudo o que espero do sistema judiciário é que faça justiça, que a justiça prevaleça. E como estou convencido de que o tempo colocará tudo e todos em seu devido lugar, não tenho mais nada a acrescentar. Trata-se do mais grave desafio legal até agora para a família do chefe de governo socialista. Em abril de 2024, o premier chegou a considerar brevemente a renúncia, depois que o magistrado abriu a investigação contra Gomes. Desde então, ele tem defendido publicamente sua família e afirmado que os casos são politicamente motivados e impulsionados por adversários de extrema-direita. As defesas, o Ministério Público e os acusadores particulares têm 4 dias para se manifestar sobre a abertura do julgamento oral. O governo confia que um tribunal superior reverta a instrução. Veja agora um giro de notícias por todos os Estados Unidos. Em Detroit, no Michigan, um encontro de jovens organizado pelas redes sociais terminou em tumulto no centro da cidade. Houve relatos de disparo de armas de fogo e a polícia foi acionada às pressas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Autoridades dizem que já buscam soluções para conter esse tipo de mobilização. Em San Diego, na Califórnia, um suspeito de agredir um funcionário de um estacionamento com uma bengala quebrada ignorou ordens da polícia, mesmo após disparos não letais. Quando o cão policial avançou, ele tentou reagir, mas foi derrubado no chão, permitindo a ação rápida dos agentes e a prisão do suspeito. Em Omaha, no Nebraska, uma tentativa de sequestro terminou em violência extrema. Segundo a polícia, a suspeita Noemi Guzman roubou uma faca dentro de um Walmart e tentou levar uma criança à força no estacionamento. Durante a ação, ela feriu o rosto do menino. Os agentes chegaram rapidamente e, diante da ameaça, atiraram contra a suspeita, que morreu no local. No Colorado, pelo menos 75 veículos se envolveram em um grande engavetamento na rodovia I-70, perto da estação de esqui Loveland. O acidente aconteceu em meio à neve intensa e deixou vários feridos. As autoridades ainda não divulgaram o número exato de vítimas e o trânsito na região
ficou fortemente afetado. E essa edição do Brasil News fica aqui. Muito obrigado pela companhia e boa noite.